podcast de hoje, Cidade e Campo, tem a satisfação de receber Dr. Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja, engenheiro agrônomo de formação, especializado em fisiologia vegetal, com pós-doutorado na área de biologia molecular, trabalha com edição gênica, melhoramento genético, enfim, um currículo bastante extenso, inclusive, recentemente foi laureado com uma premiação importantíssima aqui no cenário nacional da agricultura brasileira. Doutor Alexandre, inclusive, podíamos começar falando dessa premiação, que sempre é uma satisfação, um reconhecimento acadêmico, não é? Obrigado, Mauro, uma satisfação estar aqui contigo. Obrigado aí por mencionar, realmente eu fiquei sabendo agora há poucos dias dessa premiação, né, o Prêmio Bung, né, esse prêmio é dado há mais de 70 anos aqui no Brasil para reconhecer carreiras na área das ciências biológicas, exatas, das artes, né, várias pessoas importantes, né, o ex-ministro Paulinelli ganhou esse prêmio, Paulo Tran ganhou esse prêmio, a Maria Ângela Hungria recentemente, né, uma grande cientista. Esse prêmio ele foi instituído em 1900, ele é antigo, né? 1955. 55, Sim, olha. pela antiga Fundação Santista, que depois virou Fundação Bung, e ele tem duas categorias, né, a categoria jovem para cientistas até 35 anos, e que não foi o seu caso. E categoria a vida e obra. Vida Mas e obra. No meu caso, eu ganhei. Vida e obra. Logo que eu terminei meu doutorado, eu ganhei o prêmio jovem. Então foi a primeira vez que um cientista, né, ganhou o prêmio jovem, e agora, né, fui honrado o Vida e Obra conta um pouco da sua carreira, da trajetória. Da sua trajetória como cientista, né, numa área específica, que no meu é lidar com mudanças climáticas, né, desenvolver estratégias para mitigar a seca, altas temperaturas, alagamento. E aí eu fui honrado, né, baseado no currículo da gente, tem toda uma comissão externa, né, você não pode se indicar, você tem que ser indicado por associações, eu fui indicado por 2 associações, né, e agradeço, né, e eu confesso que fui pego de surpresa por ter vencido pela segunda vez, né, ter sido honrado pela segunda vez, agora nessa categoria maior, que é Vida e Obra, né, então... E assim, você não conquista isso sozinho, né? Então eu sempre dedico esse prêmio também a todos os meus colegas que ao longo desses 36 anos de Embrapa, né, trabalharam comigo nas equipes que eu trabalhei, né? É um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto, a gente constrói isso de uma forma conjunta, acabou eu aí sendo reconhecido, mas é um trabalho sempre de equipe. Então, parabéns. Obrigado. E vamos direto ao ponto. Você falou que esse reconhecimento aconteceu muito por conta desse melhoramento genético, principalmente da soja, para estresse de temperatura, estresse hídrico nas plantas. E nós sabemos que você é melhorista, faz o CRISPR, né, que é essa palavra, CRISPR, trabalhando com melhoramento de plantas mais resilientes para mitigar as perdas por conta de seca. Fala um pouquinho desse trabalho e fala dessa metodologia de pesquisa que é o CRISPR. A produtividade brasileira nos últimos anos, a produção brasileira de soja tem estado em torno aí de 100 milhões de toneladas, 120 milhões de toneladas, a última 180 milhões de toneladas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender o tamanho do problema. A cada 5 safras, praticamente a gente perde uma. Né? Se a gente somar todas as perdas que ocorrem no Brasil por causa de problemas climáticos, né? No sul, principalmente no Rio Grande do Sul, a cada 4 tu está perdendo uma. Nossa. Né? Então é realmente uma perda tremenda, né? A gente tem um dado de uma seca grande que ocorreu aqui, que a gente detalhou um pouco mais a perca. Só no estado do Paraná foram 6 bilhões de dólares de soja não colhida. Isso é dinheiro que não entra, né, em impostos, não entra em geração de empregos, então é um prejuízo realmente grande. E a outra coisa, quando a gente trabalha para mitigar, né, para tentar reduzir as perdas, né, para tolerar mais essa situação, você tem que ter em mente que você não pode usar uma única ferramenta. E outra, aconteceu, já era. Ou tu te prepara 4, 5, 6, 10 anos antes, ou não. A minha área é muito na da genética. Eu te digo que a genética talvez corresponda, e é um chute que a gente fala, né, a uns 20, 30%, depende da situação,
desse potencial de aumentar a tolerância à seca. Boa parte de você lidar com essas questões de mudanças climáticas é um bom preparo do solo, fazer um bom plantio direto, uma boa rotação de culturas para você ter diversidade de plantas, levando raízes mais ao fundo, transformando aquele solo como uma esponja, né? Tendo um plantio direto que evita a evaporação da água, serve como um espelho, né? Controla a temperatura do solo e com o tempo aquela matéria orgânica vai incorporando no solo do plantio direto, né? E aquilo retém água. Então, se você comparar um produtor que não faz esse tipo de cuidado com um produtor que faz, né, ele tem muito mais chance de ter perdas numa situação de seca, o produtor que não faz um bom manejo do solo e da lavoura, né, do que o que faz. E a genética aí entra no que tu falou, né? A genética, a gente tem várias ferramentas, tolerância seca a esses estresses é extremamente complexo. Plantas mais resistentes ou mais tolerantes. Tolerantes, né? Porque resistente, ninguém vive sem água, né? Então, uma seca de uma semana é uma coisa, uma seca de 3 meses, como a gente já teve aqui no Paraná, é outra, né? Então, e a planta evoluiu para responder de várias maneiras, porque ela está ali parada, ela não tem para onde sair. Ela tem que puxar água do solo. Então tem vários mecanismos evolutivos que as plantas desenvolveram para conseguir reter mais água, né? Para quando, por exemplo, se ela estiver numa época de seca, o que acontece na soja? Quando ela tem seca na fase que ela está produzindo os legumes, né? E passa 5 dias, passa 10 dias, ela passa 15, não chove, ela não evoluiu para produzir quilos por hectare. Ela não está ali para trabalhar para o produtor, ela trabalhou para passar o seu DNA para as próximas descendências. Sim. Então ela tem que salvar alguém. Então o que ela faz? Ela aborta legumes, aborta grãos, e por isso que a gente perde produtividade, porque começa a cair legume, o produtor vê, os grãos ficam xoxos, o canivetinho ali derruba. Ela deixa de alimentar aqueles para garantir a sobrevivência de pelo menos alguns grãos. Sim. Ela evoluiu para isso, né? Então existem vários mecanismos moleculares que acionam isso. Então uma das estratégias, e são várias, mas uma das que a gente está focando muito é reduzir esse sinal. Então uma planta que antes, com 5, 6 dias, faltava água, ela já abortava e perdia a produtividade, a gente está tentando mexer em alguns genes para fazer ela segurar um pouco mais. Né? Então demora mais a 20 dias, 30 dias e de repente vem uma chuva e salva a lavoura. E salva a lavoura. Então a gente fala em termos de reduzir perdas. Né? Então antes que eu tinha uma perda de 50%, eu quero ter uma perda de 10, de 20 ou de 0, que eu acho difícil, né? Porque quando tem seca, né, realmente é difícil você... Só que você tem que trabalhar com a genética, com o manejo do solo, com o manejo da lavoura. Se tiver irrigação é mais complicado, mas tem custo, né, tem as questões ambientais. É uma ferramenta importante que o Brasil usa pouco ainda, tem que usar, mas com sabedoria. Mas são todas essas ferramentas que você tem que usar para mitigar, para reduzir perdas com relação às mudanças climáticas, né? Seca, normalmente vem com altas temperaturas. Isso né? que eu ia perguntar. Voltando um pouquinho na nossa conversa, você disse que o Brasil tem perdas a cada 5 safras, de modo geral, em média, mais ou menos, perde uma. A seca é o principal fator climático? Hoje a seca é o principal fator climático, ela normalmente vem com altas temperaturas. Também é um problema que causa abortamento, chuchamento, mas a seca ainda é o que faz... É o que mais preocupa. Normalmente elas vêm combinadas, né? O flooding, que é o alagamento, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, que usam terras de arroz para produzir, é um problema. Então também tem uma linha que a gente trabalha para fazer plantas que tolerem mais o encharcamento, a baixa oxigenação das raízes, né? Que é isso que causa, na verdade, né? O solo alagado. Então são várias estratégias e a gente vive numa era assim muito bacana, né? Eu digo para os meus alunos que eu queria estar 20 anos mais jovem, porque hoje a genética, a gente fala muito da revolução digital, né? A inteligência artificial, drone, sensoramento remoto, sensor. Essas tecnologias chamadas de ponta. De ponta, digitais, né? Que são super importantes, o Brasil tem que entrar de cabeça, está entrando. Mas a gente está falando um pouco da revolução da genética, né? Eu vou te dizer porque antes de sequenciar o DNA de uma variedade de soja, custou para sequenciar da primeira, né, 100 milhões de dólares e demorou mais de 10 anos. Hoje, essa mesma variedade, eu sequencio o DNA dela em 4 horas por 500 dólares. Nossa, absurda a diferença. A evolução. Então,
Quando eu vou fazer uma planta transgênica para introduzir uma determinada característica, quando eu vou fazer uma edição gênica com CRISPR para mudar uma rota metabólica e, de repente, diminuir o abortamento, como eu estava explicando, não adianta eu ter uma ferramenta de corte de DNA como é o CRISPR. O CRISPR, na verdade, é uma ferramenta que eu corto com precisão o DNA onde eu quero cortar. Mas eu tenho que saber onde eu vou cortar. Claro. Então eu tenho que ter a sequência. Então não é simplesmente sair cortando. Tu tem que ter todo um conhecimento da genética. Ele tem que estar mapeado, o genoma tem que estar mapeado. Tem que estar mapeado, né? E a gente está mapeando o genoma de cada variedade. Puxa. E em cada variedade, que características ela expressa na situação X, Y, Z, alta temperatura, seca. Então a gente vê quais são as variedades que têm as melhores características e tenta puxar delas e concentrar naquela única variedade, né? Então, com o CRISPR, por exemplo, né, a gente foi o primeiro laboratório no Brasil a introduzir a tecnologia CRISPR, né? Já passamos pela CTNBio. E uma coisa importante dizer com a tecnologia de edição gênica, diferente do transgênico, você não de um organismo e coloca no outro. Isso, transfere de um para outro, de uma espécie para outra. Na edição gênica eu uso o DNA da própria espécie. Não é uma transgenia. Não, e assim, a regulamentação no mundo, e o Brasil é líder nisso, né, junto com a Argentina, Estados Unidos, Canadá, as Américas em si, fizeram uma legislação muito mais assertiva do que foi o transgênico. O transgênico, cada país criou uma regra, ficou uma bagunça, ficou caríssimo. O que se tem em média para botar uma planta transgênica, uma commodity transgênica no mercado é mais de 100 milhões de dólares. Por isso que você só vê as grandes empresas. A RR, por exemplo, a soja resistente ao glifosato, então foi uma caríssimo. Foi caríssima para introduzir, teve uma série de questionamentos no mundo todo. Ainda tem, né? Ainda tem, né? E cada país criou uma regra, e isso virou, e não é só o recurso, o custo de fazer isso, é entender o mecanismo em cada país. Então, tu tem que criar equipes enormes de advogados, de técnicos, de especialistas em regulamentação para aquele país, para o outro país. E isso quem consegue fazer hoje são as grandes empresas. Já na edição gênica mudou. A legislação veio muito mais assertiva, né? A gente trabalha com o risco, né? Na análise de risco, tu tem que fazer o custo-benefício. Né? E muitas vezes, a maior parte das coisas que a gente vem fazendo com edição gênica é olhar o que já existe na natureza e replicar. Então, por exemplo, eu tenho lá na Embrapa Soja 65 mil tipos de soja. Nosso banco de germoplasma, de variedades, de tipos de soja, é 65 mil, um dos maiores do mundo. Tá? A gente olha lá tudo, soja baixa, soja alta, soja de olho azul, soja morena, né, entendeu? E eu vejo lá uma soja que ela demora para abortar os legumes quando falta água. Só que é uma soja que produz pouco. Então o que a gente faz? A gente vai lá, sequencia o DNA, olha que genes estão fazendo isso, e aí tenta transferir usando o CRISPR, né, para uma variedade altamente produtiva. Que seja produtiva, ou seja, conjugar essas duas características. Em vez de fazer como se fazia antes, pegar o pólen dessa aqui, né, dessa que não produz muito, mas é tolerante, e aquela que produz bastante, e cruzar e ficar 12 anos desenvolvendo um programa de melhoramento, fazendo cruzamentos, retrocruzamento, até chegar na variedade produtiva com aquele gene, e muitas vezes não vem perfeito, eu fisicamente pego aquela sequência de DNA de soja e transfiro para essa soja. Soja para soja. Então é uma maneira assim, bem, assim, é claro, não é tão trivial, é mais complexo as técnicas, mas assim, uma maneira simplificando para explicar por que está se falando tanto em edição gênica, porque realmente é uma revolução, é uma grande ferramenta, deu um prêmio Nobel às autoras, né, dessa tecnologia, né? E financeiramente também reduziu o custo para se fazer esse melhoramento genético. O grande custo do uso da biotecnologia na agricultura vinha da desregulamentação. Desregulamentação é isso, né? Liberar no país tal, liberar no país X, Y e Z. E com essa legislação mais assertiva, porque, por exemplo, vamos pegar aqui o caso brasileiro. Nós fizemos uma soja que a gente mudou um gene que a gente acredita que vai reduzir as perdas por causa de seca. A gente chegou para CTNBio, não tem DNA de outra espécie. Não é transgenia. Não é transgênico. Essa alteração do DNA já existe na soja, a gente só transferiu de um tipo de soja para o outro. A CTNBio olhou e disse, não, isso não é transgênico, isso é uma planta convencional. Pronto. Foi bem mais simples. Bem mais simples. A gente pela primeira vez nessa safra, a gente testou em todo o Paraná.
Se fosse transgênico era muito complicado, né? E não tinha porquê. As regras que colocaram para o transgênico realmente foi um exagero, foi uma polêmica, né? Se eu for falar disso, nós vamos ficar horas aqui. Não, eu prefiro pegar o rumo. Você falou de regulamentação, sim, né? Que a regulamentação dos transgênicos no mundo foi complicada. Sim. Como que você vê o ambiente regulatório brasileiro para, por exemplo, registrar a patente de uma planta como vocês desenvolveram aí, estão desenvolvendo na Embrapa? Você acha que o Brasil já amadureceu, já faz proteção de patentes, esse tipo de coisa? Como é que você vê esse lado? Amadureceu bastante, tem muito o que amadurecer ainda, né? O tempo hoje de patentes no Brasil está em torno aí de 4, 5 anos, já foi mais, já foi 10 anos, né? E isso trazia uma série de problemas, né, para as pessoas, para os grupos que submetiam patentes aqui. Ainda tem problemas por causa disso, ainda tem discussão na justiça por causa desses atrasos. Tem melhorado muito. Essas inovações tecnológicas de eu, por exemplo, olhar uma mutação que tem nessa variedade, nesse tipo de soja, que nem eu expliquei agora há pouco, e trazer para essa e usar o CRISPR, isso é conhecimento científico, isso é inovação. Tá? Eu tenho que entender, eu tenho que estudar, eu tenho que ter essa ideia de saber que aquele mecanismo eu posso transferir para cá e dar esse resultado agronômico que vai dar um ganho para o nosso produtor. Isso é inovação. Tá? E o que a gente tem conversado com o INPI, eu já até conversei com o presidente do INPI, que o nosso INPI, pelo que a gente está entendendo, vai permitir, né, inclusive eu acho que já está permitindo, que se proteja esse tipo de inovação. Porque isso é um conhecimento científico que traz uma coisa diferente. E tem valor. E tem valor. E tem que proteger. Porque senão eu não vou estudar, eu não vou investir, eu não vou, né? Sim, que eu digo às pessoas que são da ciência. A pesquisa tem que ser remunerada e até para que seja retroalimentada e continue. Nós, como empresa pública, né, não tem tanto interesse de lucro, né, não é isso, a gente retroalimenta, a gente quer que retroalimente as pesquisas nossas da Embrapa, mas é importante também tu ter um setor privado pujante, como a gente vê em países desenvolvidos, né, também, né, e eles só vão ter isso se essa inovação for reconhecida através da proteção via patentes. Aí, doutor Alexandre, a gente tem, você sabe, são elos da cadeia. Nós temos o produtor rural e muitas vezes o produtor rural quer fazer a salvaguarda, quer ter semente própria, então entra numa outra discussão. Ele diz, eu não sei, da soja talvez os índices e os percentuais sejam menor, mas quando você pega feijão, por exemplo, outras culturas, até o milho, ele diz, não, eu quero ter o direito e ter minha semente própria, eu reservo e planto, e isso não é ilegal, mas como você avalia, é um atraso para esse produtor, e outra, quando ele faz isso, a pesquisa, as empresas desenvolvedoras deixam de ser remuneradas. Então, é uma questão que talvez ainda precise ser olhado com mais cuidado. É um tema bastante polêmico, complexo, né? A lei brasileira permite que o produtor salve para ele. Para ele, não para vender. Um X determinado período de tempo, né? Não para vender, né? A gente tem situações em algumas regiões do Brasil onde a gente sabe que a semente ilegal, a semente pirata, né? Isso não é bom para ninguém. Né? O sementeiro normalmente não sempre, ele tem um cuidado muito grande, então a semente vem com qualidade, mesmo o produtor que faz para ele mesmo, ele tem que fazer com cuidado, senão ele mesmo vai perder. Vai perder, claro. Então, às vezes vale a pena tu pagar aquele valor da semente para ter uma garantia, né? Uma garantia, o retorno, né? Todas as situações que eu já participei dentro desse debate, eu vejo que o produtor brasileiro ele não se nega a pagar por uma inovação. Mas ele não quer pagar patentes vencidas, ele não quer pagar patentes que não têm inovação. Então também tem que ter um grande cuidado de ver que realmente o que se está colocando são inovações. Então o debate está muito em torno disso. Eu tenho conversado tanto com o setor de obtentores e com as empresas que desenvolvem essas tecnologias, quanto com os produtores, né? Eu acho que todo mundo está no mesmo caminho, né? Sim. Então
É importante que a inovação seja remunerada para continuar tendo inovação, só que tem que ser inovação mesmo. Exato. Né? Não pode ser, né, coisas que são, né, eu até brinquei uma vez de uma outra situação que não tem que ver com sementes, que às vezes pega uma coisa já antiga, né, pega um Fuca, pinta de vermelho, bota umas rodas de Ferrari, um cavalinho na frente, diz que é uma Ferrari. Então aí tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Mudando um pouco o rumo aqui da nossa prosa, eu queria agora falar de questões mais macroeconômicas da soja, repetindo, falar que o Brasil é o maior produtor, maior exportador de soja mundialmente hoje, né? Porém, não estamos deitados em berço esplêndido. Nós temos que estar sempre atentos, porque o mercado é dinâmico e isso pode mudar. Haja vistas que a China mesmo já apontou que pretende diminuir a dependência das importações que eles fazem aqui do Brasil. Eles querem diminuir essa dependência da soja brasileira. Se isso acontecer, não digo nessa década, 2030, mas pode começar a virar o jogo. Como é que a Embrapa vê essa situação, sendo talvez vocês, da Embrapa, a instituição que tem a maior visão estratégica desse mercado, não só técnica, mas também avaliar como que o mercado está se desenrolando. Como é que você analisa? Acho que esse é um pouco o papel que a Embrapa sempre assumindo, teve, né? E tem, né? Que não é só resolver o problema do momento, mas antecipar problemas, né? Oportunidades, né? Plantar soja no Cerrado. Quem que ia dar dinheiro para nós da Embrapa na década de 70, 80 e investir era em loucura. variedades? Era loucura, né? Tropicalização do trigo que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que é um pouco o nosso papel, né? A gente, infelizmente, está num mundo bastante conturbado, com questões geopolíticas assim preocupantes, né? A gente vê a China se armando, né? Quem viu o desfile agora do ano passado, do início do ano, na verdade, né? Chinês, assim, uma demonstração enorme de poder. Inclusive, te interrompendo, você recentemente fez uma viagem à China, está retornando ao Brasil. É a 13ª viagem, eu tenho nos últimos 20 anos, pelo menos 1 a 2 vezes, né, a cada 2 anos indo para a China, então a gente tem acompanhado bem de perto essa evolução. Essa situação toda. Não, é incrível, né? Só um parênteses, a primeira vez que eu fui lá em 2004 só tinha bicicleta na rua, poucos carros. Meados de 2009 começou a aparecer vários carros, uma poluição, uma bagunça, um caos, porque não tinha sinaleira, não tinha... tinha carro, mas não tinha estrutura. Não tinha estrutura, e hoje eu vim de lá agora, mês passado, 60% dos carros tem placa verde, que é um carro com elétrico, os com placa azul são os a combustão, tem uma série de vantagens, né, redução de impostos para quem usa carro elétrico, né? Uma organização tremenda, uma disciplina no trânsito assim impecável, né? Eles evoluem muito rápido, né? Muito rápido, é impressionante, né? E na área da ciência, na área da agricultura, é impressionante o que a gente viu lá também, vendo, por exemplo, a conectividade 6G, né? 6G, ou seja, o mundo digital ligado com o mundo real em tempo real. Então é um veterinário está lá em Porto Alegre, olhando numa máquina e mexendo, né, em joysticks, né, para fazer a operação de um animal lá em Sinop em tempo real, né? Isso é conectividade 6G. Assim, isso, né? Já é realidade na China? Está começando, né? Eles estão investindo pesado, estão botando muito dinheiro, estão treinando muita gente, né? A gente vê uma gurizada, né? A gente vai naqueles laboratórios, vê aqueles montes de jovens chineses, né? Lá full time, né, trabalhando, né, isso eles têm bastante perseverança e dedicação. Não, é impressionante, na robótica, né, sensores para detecção de insetos em tempo real, dando sinal para uma máquina sair do celeiro lá e já aplicar o produto com inteligência artificial, né, sem precisar interferência de ninguém.
Isso foi algumas das demonstrações. É uma agricultura de precisão. Não, eu acho que ainda não está comercial, a gente viu demonstrações, mas entre a demonstração dos chineses e estar no mercado Se evoluir da mesma forma que evoluiu o carro elétrico, né, da bicicleta para o carro elétrico. Mas voltando, esse mercado que está, vamos dizer, ameaçado de ser interrompido, esse volume de soja que a gente exporta para a China, como que ficaria o mercado brasileiro? Essa questão que eu falei, né? As questões geopolíticas estão se agravando, né? O último plano plurianual que vai ter a 2030 da China está muito claro que eles têm como prioridade número 1 segurança alimentar, né? E a resiliência geopolítica, ou seja, se proteger e se manter relevantes do ponto de vista global. Né? Como é que eles vão fazer isso se eles têm que buscar comida do outro lado do planeta? Né? Então, está muito claro que eles querem autossuficiência, principalmente em soja, né? Não só em soja, em vários alimentos. Hoje, 25% do que chega na China em produtos agrícolas vem do Brasil, mas a soja é a principal preocupação deles, porque eles importam 80% da necessidade deles, eles importam 80%. E desses 80%, 80% vem do Brasil. Então existe uma dependência absurda deles, da gente com eles e deles vice-versa. É vice-versa, né? A soja é 6% do PIB brasileiro, são mais de 2,2 milhões de empregos diretos, fora os indiretos, né? Então a China está muito claro, eles já tomaram medidas, por exemplo, por regra eles estão reduzindo o percentual do farelo de soja, né, na ração animal lá na China, né, que é um grande produtor de suínos e aves, então eles estão reduzindo em 3% em média, né, por norma. Como é que eles estão substituindo isso? Eles são o maior produtor de aminoácidos sintéticos do mundo, então eles estão substituindo... Buscando alternativas. Eles estão buscando outros fornecedores, mesmo os americanos, porque eles pararam com essa questão geopolítica, eles pararam de comprar soja dos Estados Unidos, mas agora, essa semana, eles estavam negociando por causa do acordo tarifário, para os Estados Unidos não implementar muitas tarifas neles, eles comprariam mais soja e estão comprando 25 milhões de toneladas, a informação que eu tenho dos Estados Unidos que não estavam comprando. E se eles aumentar? Uma outra coisa que eles estão fazendo é incentivando... Ou seja, esses 25 milhões vai sair da cota que o Brasil está entregando para eles. 25 milhões a menos que nós vamos botar onde? Né? A China é o quarto maior produtor de soja do mundo, né? Apesar de ser um grande importador, eles produzem 20 milhões no ano passado. Só que a produtividade média deles é 1.000 quilos por hectare. Então eles estão muito com ciência e tecnologia. Eu vi muita coisa. Uma das regiões que eu visitei foi a região de Dongwing, que é no delta do Yellow River, né? É uma planície assim enorme, com potencial de mais de 30 milhões de hectares, só que tem um problema sério de salinidade, pH muito alto, e eu vi trabalhos deles desenvolvendo linhagens de soja, de milho, de algodão, adaptadas, e aí usando várias ferramentas, desde o melhoramento tradicional, a edição gênica, a transgenia, para adaptar para essas condições. Então eles podem sim... Eles podem dar um salto da mesma forma que nós demos um salto com o cerrado. Com o cerrado, exatamente. Né? Áreas desérticas ou semidesérticas que eles podem também, estão recuperando, a gente tem visto aí vários vídeos deles recuperando. Então eles estão investindo em recuperar essas áreas, aumentar a produtividade por hectare, buscar outros fornecedores com as mudanças climáticas, por incrível que pareça, a gente está vendo a calota polar norte derretendo e abrindo vias, né, de tráfego por navios, né, mas também está ampliando a área de produção na própria Rússia. Então a Rússia está começando a produzir soja, já produzir, está começando a produzir mais soja. A Índia, que é o quinto maior produtor, está sendo incentivada a produzir soja. Mas o país que a China tem mais investido, e metade do dinheiro da nova rota da seda chinesa, que é interligar a Europa, sul da Ásia e África, está indo para a África. É só você fazer uma busca no Google e botar lá China Investments Africa. Né? Tu vai ver o mapa da África com várias infraestruturas de rodovias, ferrovias, portos, né, sendo criados. Aqui mesmo no Brasil, está se falando da transoceânica. Transoceânica, né? Que vai ligar... A bioceânica e a transoceânica é rodoviária, que vai passar ali pelo Mato Grosso do Sul, e a bioceânica vai lá por cima, que vai lá no Peru. E a China quer financiar essa ferrovia, no caso, né, que sairia ali de São Paulo e iria até lá.
Essa questão de ferrovias no Brasil e o custo do Brasil, que a gente sabe, isso também, o Brasil tem dificuldade de avançar, né? Porque o Mato Grosso, maior produtor, tem dificuldade de sair lá do Cerrado e trazer isso para exportar por Santos e tal. Então, você acha que essa regulamentação ambiental excessiva que gera dificuldades, assim, isso também tem que ser superado? Com certeza, né? Senão a gente não vai sair do chão nunca, né? A gente tem que... É uma questão de custo-benefício, o crescimento do país. Óbvio que a gente tem que proteger o ambiente, e não tem um país... Ninguém é contra proteger o ambiente. Pelo contrário, o Código Florestal brasileiro é o mais rigoroso do mundo. Na Amazônia, tu só pode usar 20% da tua área. No sul, aqui, a gente pode usar 80% e proteger 20%. Se for somar tudo, o Brasil preserva 66% da sua área, dados da Embrapa, confirmados pela NASA. Aí tu compara com os Estados Unidos e Europa, é o contrário. Não, peraí, né? Então, isso aí é um exagero. Muitas vezes, na minha opinião, é uma opinião pessoal minha, isso aí é colocado para nos dificultar o nosso crescimento. Sim, né? Mas isso é uma opinião muito pessoal minha. Né? É óbvio que a gente tem que proteger, sim, o meio ambiente, né? A principal riqueza que a gente tem. Né? As chuvas que vêm para o sul e para o Brasil, o centro-oeste do Brasil, vêm da Amazônia. Se a gente destruir a Amazônia, nós estamos ferrados. Né? É bem essa palavra. Exato. Então, só que tem que fazer com bom senso. Né? Com bom senso. Né? A China, em questão de 20 anos, quintuplicou as suas redes de ferrovias com os trens balas. Você vai lá de Xangai a Beijing, que é 1.200 quilômetros, em questão de 4 horas. Pois é. Trem a 400 quilômetros por hora. Né? E isso transporte de pessoas, mas o transporte de carga lá também está todo baseado em hidrovias e ferrovias, né? Como nos Estados Unidos. A nossa matriz energética, o Brasil fez uma opção lá atrás, na década de 70, infelizmente por rodoviário. E isso está nos dificultando. É um grande gargalo hoje, né? E isso deixa o produto Brasil mais caro no mundo, evidentemente, né? E a questão política, a gente tem governos a cada 4 anos, tem a possibilidade de estar mudando, e é complicado, né? A China tem, né, por ser um país comunista, né, você tem, desculpe, o Xi Jinping lá há 10 anos. Eles têm estratégias de longo prazo, longo prazo, né? Então a gente teria que achar uma maneira de, mesmo com esse nosso sistema, a gente ter planos mais longevos, né? Porque senão... Doutor Alexandre, já indo para os finalmente, vou te deixar com liberdade para abordar algum tema que você ainda julgue relevante, mas eu gostaria de falar o seguinte: eu escutei conversas de que há 10 anos atrás o importante da soja era o farelo de soja que gerava a receita, e que isso está invertendo, que hoje era bom até ter uma soja que gerasse mais óleo, né, como está acontecendo com o milho também, né, para o biocombustível. Ou seja, o farelo de soja passaria a ser o subproduto, porque o produto principal que vai vir a gerar a receita principal seria a soja para energia e, em especial, os biocombustíveis. Você compactua com essa possibilidade da soja tomar essa direção? Plenamente. Quando eu assumi a chefia da Embrapa Soja, eu coloquei como prioridade número 1, por exemplo, a gente alterar a qualidade do óleo da soja. Eu já vou explicar por quê. Mas só voltando para chegar onde tu quer, né, essa questão da China, aos poucos, nos próximos anos, deixar de ser um grande comprador nosso, o que a gente vai fazer com 87 milhões de soja, que foi o que a gente exportou para a China no passado? A gente tem que agregar valor, fazer mais carne, né, e fazer esse salto de produzir, né, pneu, produzir sola de sapato, tinta e biocombustíveis. Né? 80% hoje do biodiesel brasileiro é óleo de soja. O óleo de soja não é um óleo assim, você pode ver, aumentou para B15, vai aumentar para B16, já tem muitas empresas de transporte, né, que trabalham com motor a diesel reclamando, porque o óleo de soja ele é polissaturado, quando ele queima ele forma uma borra, tem uma série de questões aí, que se tu tiver um óleo de melhor qualidade, isso reduz tremendamente. Né? Tu pode até ter B100,
que nem a fazenda lá dos Blairo Maggi usa, mas aí tu tem que adaptar toda a tua frota, né? Como é que nós vamos adaptar toda a frota brasileira? Então o ideal seria ter um óleo de melhor qualidade, né? Hoje no Brasil não existe, você botar macaúba, pode botar dendê, né, girassol, camelina, pinhão, não tem quem bata em volume, são mais de 11 milhões de toneladas de óleo de soja produzidos anualmente pelo Brasil. E já tem um parque industrial montado, né? E a própria cultura, a gente conhece as doenças, como plantar, como colher, como armazenar, como transportar, então é difícil. A soja vai ser a porta de entrada. Mais tarde, pode se a gente se organizar, a gente pode também estar usando e temos que trabalhar e temos que pesquisar essas culturas para lá adiante ter elas também. Mas hoje a porta de entrada para a transição energética não tem como tirar da soja, né? Então a gente tem que investir, e inclusive investir em qualidade de óleo, né? Tem empresas já trabalhando com melhoramento para aumentar o óleo, como tu falou, o óleo normal. Na Embrapa Soja a gente está com essa visão e também mexendo na qualidade. A gente está usando CRISPRs, edição gênica, melhoramento clássico, a gente está usando as duas ferramentas para fazer sojas com um teor de ácido oleico muito maior. Os americanos já fizeram isso, já está sendo plantado no meio oeste americano em torno de 2 milhões de hectares. Eles estimam que até 2029 eles chegam aí a 5 milhões de hectares com soja alto oleico. O que é isso? Vou explicar. A soja normalmente ela tem vários tipos de ácidos graxos: oleico, linolênico, esteárico, palmítico, linolênico, né? O oleico é 20%, que é baixo. Né? Essas novas sojas estão vindo com 80%. Você mexe nos genes... Pula de 20 para 80. E mexe nas rotas metabólicas para aumentar o percentual desse ácido oleico, que ele é um óleo que, quando queimado na combustão, por exemplo, ele emite 70%, em torno de 70% menos óxido nitroso. O óxido nitroso é um dos gases de efeito estufa, que é 300 vezes mais poluente que o CO2. Então começa por aí. Ele, quando queima, ele não forma borra. Ele forma muito menos, ou quase não forma, né? Não polimeriza. Tá? Ele, além disso, ele é mais salutar, ele forma menos gordura trans. Tá? Por isso que hoje tu vai nos Estados Unidos, grandes redes de fast food compram esse óleo de soja alto oleico, porque ele é mais salutar, até porque tem regras do Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que é a Anvisa deles, estipulando para reduzir o uso de óleos que formam gordura trans na alimentação. Ou seja, é um óleo ambientalmente saudável e mais sustentável. Mais sustentável. Indo para a tua pergunta, sim. Né? A ideia é você ter cada vez mais o óleo de soja, porque ele era quase que um subproduto, né? Mas hoje o preço... Está invertendo. Está invertendo, olha, não sei, né? Não, está invertendo, vou dizer. Tá ali. Mas eu tenho conversei outro dia com o presidente de uma grande cooperativa aqui do Paraná, e ele diz, nós estamos preferindo vender o óleo de soja para biodiesel do que envasar e vender no supermercado como óleo de cozinha. Né? Porque é o que está mantendo o preço, e não é eu que estou falando, são dados da Exalc, do CPE, que foram publicados aí recentemente, mostrando que a venda do óleo de soja para biocombustíveis é que tem mantido o preço, né, o maior esmagamento. Tem um valor agregado. Isso é agregação de valor. Né? A Petrobras, agora, semana retrasada, apresentou o primeiro lote de SAF feito com óleo de soja. Olha que bacana. Né? Só que assim, né, os europeus ficam sempre cutucando a nossa soja, dizendo que a nossa soja não é feita em sistemas sustentáveis, que nós estamos destruindo a Amazônia com a soja. Não é verdade. Nós temos problemas pontuais que têm que ser combatidos com a legislação brasileira, que é extremamente rigorosa, mas a maior parte dos sistemas produtivos de soja no Brasil é feito em sistemas sustentáveis e até com carbono negativo. Tá? Por isso que nós criamos o soja baixo carbono, para mostrar em números o quão sustentável é a nossa metodologia para comprovar que é um sistema sustentável. Porque os europeus estão querendo botar um ILUC muito. O que é o ILUC? É Indirect Land Use Change. É o uso da terra indireto. Mudança do uso da terra indireto. Né, que a soja estaria causando desmatamento indiretamente. Em algumas poucas situações, sim, mas são poucas. A maior parte da área de soja brasileira já está estabelecida. Não dá para generalizar aquele
produtor ou aquele grupo que muitas vezes nem são produtores, desmatadores. É grileiro que vai pegar, pessoal que faz o garimpo. Fazer garimpo, pessoal que vai pegar madeira ilegal, né, inclusive para exportar para a Europa, muitas vezes, né? Mas assim, esses são problemas que têm que ser combatidos com law enforcement, com legislação. Sim, né? Isso é caso de polícia. Com polícia, isso. Exato, Polícia Federal, com o Exército, sei lá, mas combater isso com o rigor da lei. A maior parte da nossa soja é sim produzir sistemas sustentáveis, é uma cultura extremamente para a economia brasileira, gera importantíssimo, né, e tem um potencial tremendo para esses novos usos que a gente está falando, que é isso que o nosso setor produtivo vai se encaminhando. Tu falando em berço esplêndido, a gente não pode ficar deitado no berço esplêndido e esperar aos pouquinhos a China reduzindo, quando vê. E aí, o que a gente faz com 80 milhões? Tira uma escada e a gente vê com o pessoal. Teria que estar começando a conversar com a indústria da química fina, incentivar. Tem uma sandália famosa brasileira, né? Que a gente, eu não vou falar o nome para fazer propaganda. Por que não fazer com óleo de soja? Pois é. Que nem os americanos estão fazendo, os flip-flop, né? Que são os chinelos de dedos lá deles, né? Fazendo com óleo de soja. É só tu entrar no United Soybean Board e bota lá soja, novos usos, outros usos da soja, tu vai ver esse tipo de indústria surgindo. Isso é criar demanda, é agregar valor, é inovação, é gerar emprego, qualidade de vida para nós aqui, e não o dinheiro ir embora na forma de grão lá para a China, né? Tá bom, doutor Alexandre, vamos nos encaminhando para o encerramento. Gostaria que você deixasse uma mensagem final da Embrapa Soja, o qual você é o chefe geral aqui da unidade de Londrina. A Embrapa Soja tem sede aqui em Londrina, no Paraná. Então, gostaria que você fizesse a abordagem final na linha de pesquisa, na linha de inovação e, principalmente, a linha da soja como a principal cultura agrícola brasileira. Por favor. Mauro, a gente saiu da década de 60 de um país importador de alimentos para virar uma potência, né? A cada 6 habitantes do planeta, né, um é alimentado pelo Brasil. Né? E a gente só conseguiu isso com muita ciência e tecnologia. Muito trabalho. Muito trabalho. Se manter sustentável, conseguir lidar com as mudanças climáticas, conseguir lidar com a competitividade do mercado, né? A gente só vai conseguir isso com ciência e tecnologia. Né? Só que a gente também tem que gerar mais tecnologia aqui. A gente gera. Né? Eu não tenho nada contra empresas que vêm de outros países e trazem tecnologia aqui, mas muitas vezes o grosso do ganho acaba indo embora. Na forma de royalties, que tudo bem, eles investiram, mas é importante a gente também ter mecanismos. A gente forma muita gente boa nas nossas universidades, né? Mas para ali na formação da universidade. Tu não tem incentivos, por exemplo, para a criação de startups, né, para pegar essa gurizada que está se formando em agronomia, em engenharias e criar as empresas deles. Dar suporte até eles criarem asas. Criar suas startups, suas empresas, né, e inovar. É assim que faz os países desenvolvidos. Você dá um seed money, uma grana inicial, o cara tem 2, 3 anos para aprovar. Não tem isso, tem muito pouco, considerando o tamanho do Brasil e o número de pessoas. Então a gente tem milhares de pessoas formadas, né, em alto nível, né, e que acabam não sendo colocadas no mercado, não tendo oportunidade. Né? Então isso, para mim, é um recado para o nosso agro. Né? O nosso agro, eu acho que isso está mudando. Muitos empresários do setor agrícola, muitos jovens, mesmo os old jovens, né, os velhos jovens, né, têm visto que é importante sim investir em inovação, porque às vezes tu investe em 10 para 2, 3 gerar alguma coisa. Só que esses 2, 3 pagam todo o resto e muito mais. Isso é inovação. É o caso de Israel, né? Israel, as universidades lá, primeiro que as universidades têm um número limitado de estudantes, porém aqueles estudantes geram inovações e que isso ganha o mundo e traz recursos para o país, né? O Brasil investe 1,3% do seu PIB, né, que é o 12º hoje, né, do mundo. Né? A China investe 2% do PIB deles, os Estados Unidos 2,6% do PIB deles, que é muito maior que o nosso. Né? Então não tem, né? É a ciência que faz esses países desenvolvidos. Isso não tem dúvida. Doutor Alexandre, a nossa conversa está ótima, eu gostaria de continuar nesse nosso bate-papo aqui, quem sabe numa próxima oportunidade.
Por agora, vamos encerrando. Eu vou te agradecer mais uma vez e gostaria de deixar uma mensagem para quem nos acompanha, que se inscreva, compartilhe e apoie conteúdos como esse, que a gente teve aqui a satisfação de receber o Dr. Alexandre Nepomuceno falando da soja, nossa principal cultura agrícola brasileira. Um abraço a todos e até o próximo podcast. Um abraço, muito obrigado.